Olá, começando a segunda hora do Estúdio CBN, são 3 da tarde, mais 9 minutos. Um abraço para Maiara Dias, acompanhando a gente aqui pelo YouTube da CBN Campinas. Obrigado a todos, que fizeram o YouTube da CBN Campinas chegar a 10 mil inscritos, mas nós queremos muito mais. Então você vai passando aí para todo mundo que você acompanha o Estúdio CBN, toda a programação da CBN, o CBN Campinas pela manhã, as 2 edições do CBN Esportes, tudo isso você acompanha pelo YouTube da CBN Campinas em áudio e vídeo. E o assunto agora aqui no Estúdio CBN é algo que não deveria ser polêmico, mas é o canabidiol, uma substância utilizada, autorizada pela medicina, mas que muita gente confunde com o princípio ativo da maconha. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que nós vamos saber com o neurocirurgião da Unicamp e também do Hospital Albert Einstein, Dr. Marcelo Valadares. Boa tarde, Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Marco Arizo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, Dr. Marcelo, muitas leis já permitem o uso do canabidiol para fins medicinais, principalmente desde 2019, O que acontece hoje? Qual que é o principal problema para o uso do canabidiol? É preconceito? Tem médico que não quer receitar? Ou é a família que não quer usar? O que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, Marco, eu acho que o nosso maior entrave hoje em dia é o desconhecimento, na verdade, tanto dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, quanto dos pacientes. Por um lado, a gente deixa de prescrever isso para pacientes que poderiam se beneficiar, uma vez que muitos médicos ainda não entendem o funcionamento e não conhecem as evidências dos efeitos da substância, e por outro lado nós temos pacientes que às vezes buscam soluções quase mágicas para uma diversidade de problemas e que não entendem ainda que o canabidiol ele tem suas aplicações, mas ele não é um milagre que veio para resolver todos os problemas. Então eu acho que o principal agora é esclarecer as pessoas do que é e do que não é e o que nós já podemos fazer com o canabidiol. Seria um medicamento auxiliar, doutor Marcelo, ou ele pode ser um único medicamento em alguns casos? Não, ele pode ser um único medicamento e às vezes ele é usado em associação com outras substâncias. A gente tem hoje demonstrado evidências sólidas do funcionamento do canabidiol, na verdade, em poucos problemas, em poucas doenças ou poucas condições. Na maior parte delas, nós ainda estamos numa etapa que nós consideramos como construindo o conhecimento, mostrando o que é a real eficácia, o que parece que funciona, e talvez a gente vai descobrir em breve que não funciona tanto assim. Mas nós temos, por exemplo, o canabidiol, ele, como auxiliar, como adjuvante, ou mesmo sozinho, ele foi provado em 2018 nos Estados Unidos, quando surgiu a primeira autorização para o uso do canabidiol para algumas síndromes epilépticas, que são convulsões. Então, algumas convulsões de difícil controle. E que realmente isso era dramático, porque muitas vezes os pacientes usavam inúmeros medicamentos e a qualidade de vida era péssima. E o canabidiol ele veio aí como um adjuvante, e permitiu sim um bom controle de algumas condições de epilepsia. E a partir daí, com essa primeira autorização, ele começou a ser pesquisado em várias condições e várias condições neurológicas mesmo. E aí, Marco, é um campo delicado, porque hoje a gente está vendo uma quantidade enorme de propaganda, de comentário, de discussões na internet, no Facebook, sobre aplicações do canabidiol que, não é bem assim, Exato. E também eu cheguei a ver uma reportagem na televisão, doutor Marcelo, que diz que atletas usam canabidiol. Claro que receitado, mas que acabou ajudando muito na concentração, na parte mental desses atletas. Ou seja, isso não é feito de maneira experimental, já é cientificamente comprovado que funciona. Marco, existe uma diferença entre aquilo que nós podemos fazer, como médicos, porque a gente acredita que pode ser benéfico, e aquilo que a gente tem certeza que funciona sem qualquer dúvida. Então, na medicina, a ciência é muito demorada para que ela mostre, prove que algo é verdadeiro e com segurança. Mas veja bem, eu acho que nesse caso nós temos alguns trabalhos
que mostram que não exatamente, digamos, que o canabidiol é bom para aumentar o poder de concentração, mas talvez que ele sirva para controlar a ansiedade e aquela dificuldade de se equilibrar imediatamente antes de alguns eventos importantes, né? Então, essas demonstrações vieram principalmente de pessoas que sofriam quase que como ataque de pânico quando foram falar em público, né? Então, alguns trabalhos mostraram que nessas condições parece que o canabidiol é capaz de trazer uma concentração maior, um equilíbrio maior para a pessoa enfrentar alguns eventos extremamente estressantes para ela, tá? Então, não é um uso completamente sem evidência científica, mas é uma das coisas que a gente ainda está trabalhando aí para construir o conhecimento e saber se isso realmente vai se sustentar por muito tempo, tá? Mas faz sentido essa aplicação sim. Os neurologistas também receitam muito canabidiol para quem tem o espectro autista, né? Que acaba também trazendo aí mudanças ou melhoras no comportamento de pessoas que, por causa do espectro, acabam ficando um pouco mais afastadas da sociedade, vamos dizer assim. Sim, os principais usos que têm sido feitos do canabidiol, além da epilepsia que nós já comentamos em neurologia, seria doença do espectro autista, doença de Parkinson, mas não nos principais sintomas motores, no que a gente chama de sintomas não motores, espasticidade, dor, e também na psiquiatria em alguns tipos de esquizofrenia e psicose, certo? Então, a gente sabe que no sistema nervoso nós temos receptores que o canabidiol pode se ligar diretamente ou modular, e são diferentes receptores, né? Então, em teoria, isso pode afetar uma série de funções em todo o sistema nervoso central, seja no cérebro ou na medula. E nessas condições que a gente mencionou, autismo, epilepsia, dor, espasticidade, esquizofrenia e a doença de Parkinson nos sintomas não motores, o canabidiol ele pode servir para melhorar o sono, melhorar, como você mesmo já comentou, aspectos de ansiedade, aspectos de agressividade, aspectos talvez de concentração, certo? Então, as aplicações são diversas, né? E num grande número de doenças. Agora são duas rápidas perguntas para a gente encerrar a entrevista com o neurocirurgião Marcelo Valadares. Primeira, para ficar muito claro que poderia ter sido até a primeira pergunta da entrevista. O THC, que é a substância alucinógena da maconha, não tem nada a ver com o CBD, com o remédio canabidiol, certo? Certo, Marco. Os dois principais componentes da cannabis sativa, que é a maconha, né, a planta, são o THC e o CBD. No Brasil, hoje, nós temos comercializado apenas o CBD, que é o canabidiol. O THC, que é o tetrahidrocanabidiol, ele até pode ser adquirido se ele for importado, ele ainda não é comercializado no Brasil, e é o THC, não o CBD, ou seja, não é o canabidiol, que causa os efeitos de barato, de ficar alto, da viagem, né, que é o consumo recreativo, digamos, da maconha, ele provoca. E, Marco, acho que é muito importante, quando a gente fala do que compõe, de quais são as substâncias e de onde as pessoas adquirem isso, esclarecer os pacientes que no Brasil nós temos o CBD apenas e é indispensável que as pessoas adquiram isso com a prescrição médica e em farmácias oficiais. Existe no Brasil aí um mercado grande de pessoas que adquirem canabidiol em fontes extraoficiais e não há nenhuma garantia do que existe ali naquela formulação, inclusive com sérios riscos para a saúde do paciente. Quanto de CBD que tem, se só tem CBD, se tem alguma coisa a mais, se essa concentração faz efeito ou não. Então, sua pergunta é boa por isso. O canabidiol que a gente usa aqui é o CBD puro e ele precisa ser adquirido em farmácias oficiais e não aí no mercado paralelo, por favor. Com certeza. Eu ia encerrar, mas essa pergunta que vem é muito importante porque a gente já falou aqui de autismo, falou de tantas outras da epilepsia, né? Falou da esquizofrenia e um ouvinte aqui, o Eliseu, ele pergunta, e o Alzheimer? Nós não temos ainda nenhum estudo mostrando que o canabidiol pode ser útil no controle, na melhora dos sintomas de memória, na prevenção, ou na regressão, ou na parada da evolução da doença de Alzheimer.
né? O canabidiol ele tem algum papel em casos de pacientes que demonstram, por exemplo, agitação e agressividade, como em outros problemas que nós já mencionamos, né? Então, talvez ele possa ter uma aplicação em pacientes com doença de Alzheimer que demonstrem sintomas de agitação e de agressividade, mas isso também não existe nenhum trabalho que diga, olha, canabidiol é bom para doença de Alzheimer. Talvez como um adjuvante em alguns sintomas, mas não no controle da base da doença, que são os problemas da memória em si. Doutor Marcelo, eu quero encerrar de uma maneira muito importante. O médico que receita o canabidiol, ele é um apologista às drogas? É o pai da criança ou a pessoa que tem algum problema neurológico precisa procurar um outro tipo de tratamento, um outro médico, ou pode confiar que é um medicamento garantido? É um medicamento garantido, Marco Arezzo. Olha, todo remédio vem de algum lugar, né? Alguns são sintetizados, mas inúmeros remédios eles vêm de substâncias naturais, de plantas. E a cannabis sativa, a maconha, ela é cercada de vários mitos e preconceitos e ilegalidades, mas no fim ela é uma planta como qualquer outra, e dentro dela existe uma substância que ela é muito útil e pode ser ainda mais útil para a humanidade, né? Então a gente vai pesquisar e vai usar isso, e aqui no caso não existe risco de vício ou de dependência ou de isso se atuar como uma droga mesmo para a pessoa, tá? Então pode utilizar se for prescrito pelo seu médico, e qualquer médico com conhecimento específico sobre isso hoje em dia pode passar a medicação. Recado tá dado, então. Chama-se remédio de droga, mas não é a droga dita droga, né? Doutor Marcelo, não, é a droga aceita e válida e legalizada. Né? Legalizada totalmente. Doutor Marcelo Valadares, neurocirurgião da Unicamp e do Hospital Albert Einstein, uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado por participar com a gente aqui do Estúdio CBN. Boa tarde, um abraço, doutor. Muito obrigado, boa tarde, Marco, um abraço. Agora são 3 horas e 21 minutos.